Então aqui o nosso centro de estudos, ele é um centro, é uma entidade sem fins lucrativos. Nós não somos filiados a nenhuma corrente filosófica nem religiosa, mas no entanto a gente busca de todas elas tirar o máximo de proveito, né, para difundir conhecimentos, certo? Tudo a gente aproveita porque tem coisas boas, né? Só que a gente não segue dogmas de nenhuma delas. Nós temos alguns princípios básicos aqui. Um deles é que a gente não tem só esse corpo físico, não tem só essa vida terrena, né? Então nós somos seres, consciências eternas, multidimensionais, ou seja, existe mais de uma dimensão. Tá? Nós somos um conjunto complexo que tem no mínimo 4 corpos. Isso é interessante porque a gente vai tratar disso hoje. Então a gente tem o corpo mental, o corpo emocional, o energético e o corpo físico. Então a gente nem é nenhum deles e é todos eles juntos e mais alguma coisa, né? E também essa não é a nossa primeira existência e nem vai ser a última. Nós aqui temos, professamos o princípio da série X, que a gente também vai falar aqui, é a série de existências. Então a gente está sempre aqui ressomando, né? E como consciências eternas nesses experimentos de uma existência atrás da outra, a gente está buscando o quê? Nós estamos buscando evolução, crescimento pessoal. Evolução, para nós é isso que está aqui escrito. É um processo provocado, então não é aleatório, nem é à toa, né? Ele é devidamente planejado, então existe todo um planejamento antes de cada ressoma. Para nós aqui, ressoma é a mesma coisa de reencarnação, tá? E que deve ser, por conta de todo esse trabalho, devidamente ou cuidadosamente executado. Quem que executa? Nós mesmos. Então, nós como consciências eternas, cada existência a gente tem uma programação existencial para essa existência, certo? Aqui a gente tem um cuidado de usar alguns neologismos, né? Então, eu queria inicialmente pedir que a gente deixe as mentes abertas a novos aprendizados, certo? A gente usa esses neologismos unicamente com o propósito de ajudar a ampliar a nossa compreensão, né? Nos libertando de preconceitos que a gente já traz anteriormente, certo? Então, quando a gente usa um neologismo, a gente força a nossa mente, né, o nosso cérebro a desconstruir alguns desses preconceitos, que a gente já às vezes repete automaticamente, né? Às vezes muitos dos conceitos a gente vai dizendo e a gente nunca nem parou para pensar, não, mas o conceito da sociedade de determinado tema é esse, então a gente só repete, tá? E quando a gente se abre a coisas novas, né? Que é o que a gente chama aqui de abertismo consciencial, a gente então se dispõe em cada reflexão a acumular mais e mais conhecimentos, não apenas porque são ditados por autoridades, né? Mas porque a gente, como é refletido, isso vai encontrar nessa parada, nesse abertismo consciencial, se isso faz sentido para mim. Então não é simplesmente aprender, eu fui ali para uma palestra, ela disse isso, né? Está dizendo isso, então a partir de agora eu vou dizer isso. Não é. É ter essa preocupação, nesse abertismo consciencial principalmente, ter essa preocupação em verificar em mim, a partir de mim, das minhas experiências, o que é que faz sentido quando eu vou para uma palestra. E a gente também entende que isso deve ocorrer não apenas aqui, com as palestras daqui, né? Não apenas com os temas que a gente reflete aqui, mas em toda a esfera de conhecimento nosso, em qualquer área de conhecimento. Essa preocupação em estar não apenas repetindo porque eu ouvi na palestra com alguém e aí foi dito e aceitar isso como verdade. Então, que o que a gente vai discutir aqui também seja fruto de uma reflexão muito íntima, né? A partir das próprias referências de cada um. Porque todos somos consciências eternas, mas cada uma é única. Cada uma tem experiências próprias. Então,
a gente também considera que a intrafisicalidade, ou seja, já aparece aí um primeiro neologismo, né? É essa vida intrafísica, quer dizer, o intrafísico é essa terra, é essa parte física que a gente está aqui. Então ela é uma oportunidade rica de desenvolvimento, porque é onde a gente manifesta pensamentos, emoções e energias. Então, eu não vou evoluir quando eu dessomar. Dessoma para nós aqui é morte, tá? Então, soma corpo, dessoma, sai do corpo, né? Mas a cada existência nós ressomamos, ou seja, nós reassumimos um corpo, o soma, né? Passando a vivenciar experiências. Para isso, somos dotados de no mínimo os 4 corpos que eu falei: o mental, o emocional, o energético e o físico. Cada corpo desse tem, então, seu campo de atuação. Então, os pensamentos, por exemplo, é de que corpo? Corpo mental. Pensamento é corpo mental. Emoções, corpo emocional, né? As energias do corpo energético e a manifestação, o movimento, o que leva à ação nossa que é do corpo físico, tá? Então, isso assim, para a gente ter uma primeira ideia de que a gente não é simplesmente um pedacinho desse, né? Então, pensamentos, emoções, energias e o movimento, né, e a ação, a parte física, são partes constitutivas desse complexo que somos nós, como consciência. Então, didaticamente, a gente estuda, a gente separa cada um deles, mas obviamente que na prática a gente não consegue separar, né? Como a gente falou aqui da vez anterior, nunca uma emoção está separada de um pensamento da emoção, eles estão tudo imbricados, né? E só que como a gente não tem muita experiência de trabalhar cada um deles, de identificar cada um deles, é que a gente separa em partes. E eu gostaria também que a gente pensasse o seguinte: apesar de eu ser um complexo formado por cada uma dessas partes, eu não sou só essas partes e sou muito mais do que essas partes. Sou todas elas e muito mais mais alguma coisa, tá? Então, já para a gente ir tentando ampliar o nosso entendimento sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, quando a gente trata de pensamentos, de emoções, de energias, nós estamos tratando então da nossa autopensenidade. Esse aí, autopensenidade. Esse é um neologismo que a gente usa aqui. Auto é próprio, né? Pensenidade é formada, é a qualidade de produção dos nossos pensamentos, é o pen, dos nossos, aí sem aí é sentimentos, a gente prefere chamar de emoções. O N aí, enidade aí seria de energia, tá? Então, quando a gente trata a nossa autopensenidade, então essa é a qualidade da produção de pensenes realizada pela própria consciência, por isso que é auto, tá? Razão pela qual precisamos olhar com atenção. Aí a gente introduz um outro conceito que para nós aqui é importantíssimo, é o da auto-observação. Eu jamais vou me avaliar, eu vou refletir sobre meus pensamentos e minhas emoções analisando o outro. É em mim que eu tenho que encontrar as minhas respostas. É em mim que eu vou identificar essa qualidade desses pensamentos, dessas emoções que eu transmito, que eu emito diariamente na minha convivência com as outras pessoas, tá? Então a gente tem então que prestar atenção a qual é a estrutura consciencial desses pensamentos, dessas emoções, dessas energias. Como é que eu me comporto no dia a dia e nesse meu comportar, como é que meus pensamentos saem? Né? Como é que eles me veem todo dia? No meu dia a dia, como é que as minhas emoções são trabalhadas por mim? No relacionamento com os outros, seja lá qual for a emoção, tá? E aí na outra aula, então, aí só resumindo, né, então, autopensenidade, para a gente ter uma ideia do que é o conceito que a gente está tratando aqui, é qualidade de produção dos pensenes da própria consciência, então, de pensamentos, de emoções, de energias. Ela exige autoobservação, né? Para essa estrutura consciencial, como eu falei, que a gente tem que prestar atenção, porque eu só vou identificar
a minha autopensenidade se eu olhar para mim, nunca olhando para o outro. E isso não é fácil. Primeiro pela complexidade. Se eu não sou só meu corpo físico, não sou só meus pensamentos, não sou só minhas emoções, sou muito mais do que isso, inclusive, sou tudo isso e muito mais, então não vai ser fácil esse trabalho de reflexão sobre isso, tá? Então, além disso, existem alguns impedidores. Foi aqui que a gente ficou então na aula passada, né? Existem alguns aspectos que dificultam esse olhar para dentro dos meus próprios pensamentos, emoções e energias. Vamos então retomar a palestra anterior a partir dos dificultadores da autopensenidade. Então vimos que existem, desses dificultadores são os travões evolutivos, que a gente está chamando aqui de traço falho ou trafar. É mais um neologismo para traduzir aquele traço que em mim me caracteriza como, que a gente comumente chama de defeito, mas a gente não usa esse termo, é um dos conceitos que a gente aqui gosta de desconstruir, porque na verdade não é um defeito no sentido de uma deficiência, né? Ele é um traço que em mim está gritando que precisa ser superado, tá? Temos também imaturidades conscienciais, que são aquelas atitudes infantis, né? Aquelas atitudes, eu estava tentando ver um exemplo assim, o que me pareceu mais prático é aquele, já viram um ditado que diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela? É infantilidade. Esse é um exemplo claro, né? Eu estou dizendo isso porque eu dizia isso. Eu comecei a olhar e disse, que besteira da bexiga, eu vou perder esses boi todinho numa briga, né? Não. E depois sai sem nem uma cabecinha de boi, é pior ainda, nem o primeiro que eu tinha, né? Então esse é um exemplo claro de imaturidade consciencial. Quer dizer, eu não tenho a menor ideia do que é que eu vim fazer aqui quando eu digo uma besteira dessa. Existem coisas muito mais importantes e complexas que eu tinha que olhar em mim mesmo do que ficar insistindo numa briga apenas para dizer ganhei, né? A inabilidade parapsíquica é a falta de habilidade parapsíquica. Aqui recentemente nós tivemos o curso de bioenergias e eu, que vim como aluna inclusive, eu vi como é um corpo que eu nem sabia que ele existia. Quer dizer, eu ouvia dizer aqui que ele existia, né? Então quando a gente começou a fazer exercícios, né, que eu vi que a energia realmente faz parte de mim, onde é que o bicho que eu deixava ele relegado? Eu disse, não, daí pensamento eu sabia, porque eu penso, falo demais, né? A emoção também, porque vem logo. Mas a tal da energia, bichinha, coitadinha, estava lá e eu nem dava conta. Então isso é uma inabilidade parapsíquica, né? Por quê? Porque a energia a gente não vê, né? Mas ela está lá e ela é fundamental, né? Isso foi uma das coisas importantes do curso. A gente tem também como dificultador o restringimento intrafísico, quer dizer, o corpo físico nosso, né? Ele, naturalmente, a gente está dentro dessa forma, né? Dessa, que no espiritismo, por exemplo, se chama de prisão, né? O corpo físico. Então, isso é uma coisa que todo mundo que renascer nesse plano vai ter que vir. Não adianta você querer vir, não, eu venho no corpo mental. Eu vou para a Terra, você não vai. Vai vir sempre dentro desse restringimento intrafísico, né? Os apagões diz. E aí algumas pessoas às vezes ficam meio que inadaptadas, né, a esse plano físico e terminam com dificuldade de desenvolver-se melhor emocionalmente, de desenvolver pensamentos, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente já falou aqui que é rico esse restringimento no sentido de possibilitar novas experiências diferentes das anteriores, né, para a gente evitar mais alguns erros, mas tem também isso, né, que nos afeta, que a gente fica meio limitado em termos de pensenidade, ou seja, de pensamento e emoções, a esse corpo físico, né? Que se a gente não está atento a isso, a gente vai ficar fechado nessa prisãozinha aqui, né? Que a gente está no intrafísico. Então assim, embora o restringimento intrafísico ele seja necessário, digamos assim, como manifestação aqui, mas ele tem também essa função, né, de nos levar a prestar atenção que
é fundamental para uma nova experiência e, por conta de ser fundamental para uma nova experiência, a gente não pode se acomodar. Já que eu estou assim, então eu vim prisioneiro de um corpo físico, eu não posso fazer nada. Quer dizer, né? Não é muito por aí. Tem também os apagões mentais, que se não forem resultado de patologias, de deficiência mesmo, né? de incapacidades físicas até, muitas vezes são fruto de autocorrupções, né? Então, assim, eu tenho aquela coisa, a gente diz assim, tem uma luzinha acendendo ali dentro, dizendo que isso que eu estou fazendo, eu já estou repetindo, não dá certo. Mas eu digo assim, não, besteira. E vai, quebra a cara de novo, quebra a cara de novo, quebra a cara de novo, né? Então, é uma falta de autoobservação, né? Além dos esquecimentos compulsórios. Aí esse aí, pela própria palavra compulsório, não tem, são esquecimentos que aí está dentro desse planejamento, né? Da nossa programação existencial. Então, se a nossa programação existencial não nos permite lembrar ou ter acesso, né, a algum determinado comportamento que não nos ajuda, isso está enquadrado então como esse esquecimento compulsório, certo? Que provavelmente é definido no período que a gente chama aqui, entre uma existência e outra, de intermissivo, né? Quando a gente ainda não reencarnou, saiu de uma existência, vai entrar na outra, e provavelmente também por orientadores evolutivos, né? Que são os que ajudam a gente nesse processo, tá? Então aí, gente, esses são os dificultadores que a gente viu que meio que atrapalham, digamos assim, e podem erroneamente nos levar a dizer assim, não, bom, então você já tem isso aí tudo dentro de dificuldade, que danado eu vou atrás da minha autopensenidade? Não dá, não vou conseguir nunca acessar. Só que, a gente disse também anteriormente, esses dificultadores, eles não nos obrigam à inércia, à acomodação, mas pelo contrário, eles têm que nos impulsionar a descobrir aonde é que eu me supero. Por exemplo, no meu caso, descobri agora no curso de bioenergia a minha inabilidade parapsíquica de perceber as minhas energias, quer dizer, o tempo, e elas estavam lá, e de alguma forma eu estou fazendo uso delas, elas estão, né, no meu dia a dia, na minha forma de pensar, nas minhas emoções, elas estão juntas, mas eu não prestava atenção a elas, eu não tinha essa clareza, né? Hoje eu já sei que meu pensamento, minha emoção vai junto com uma determinada energia. Então, essa preocupação, então, é um dificultador a minha inabilidade? Mas quando eu procurei, por exemplo, fazer um curso de bioenergias, né? É uma forma de tentar, se eu levar adiante essa reflexão sobre as minhas energias, o meu controle bioenergético, eu supero essa inabilidade parapsíquica, nessa área pelo menos. Então, foi um dificultador que eu deixei para trás, tá? Então, hoje, então, a gente vai continuar essa reflexão sobre autopensenidade, só para quem não veio na outra palestra, principalmente. Tá entendido o que é autopensenidade? Quando eu falar em autopensenidade, eu estou falando de pensamentos, emoções, energias e do corpo físico, tá? Estou falando de tudo junto, tá? Mais alguma dúvida aí? Por enquanto, não, né? Então, vamos embora. A autopensenidade, ou a qualidade dos pensenes, pensamentos, emoções, energias, que produzimos, constitui o holopensene de cada consciência. Cada slide a gente complica mais, né? Olha, holopensene, holo é todo, completo. Então, todo o conjunto dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas energias, de cada consciência, e é o que faz a conexão com consciências afins de mesmo padrão holopensênico, tá? Então, eu vou só passar o outro para a gente explicar isso aqui bem direitinho. Ou seja, a nossa autopensenidade é o imã que atrai as consciências com as quais tenho afinidade de pensamento, de emoções e energética, tanto na dimensão intrafísica quanto na extrafísica. Então, a dimensão intrafísica, ou intrafisicalidade, é aqui, e a extrafísica são as outras dimensões nossas lá, né? Então, vou citar minha sobrinha, porque, né, tem intimidade para hoje, ela disse assim, sabe, a minha chefe é uma pessoa que, de cara, assim, eu me dei bem com ela, quer dizer,
é uma forma desse imã, né? A autopensenidade das duas se afina. A gente nem explica, conheci fulana pela primeira vez, parece que conhecia de muito tempo, né? Então, como também tem o contrário, né? Eu vi você pela primeira vez, não gostei daquela menina, nunca tinha visto antes, né? Mas não tem assim, ai, lá vem fulano. Você conhece não? Não conheço não, mas aquela cara dela, não tem coisas assim? Então, esse imã que tanto afasta como aproxima é fruto, então, da qualidade dos meus pensamentos, das minhas emoções, que eu perceba ou não, atrai outro pensene idêntico, certo? Agora, tanto aqui, com gente que eu estou convivendo, como em outras esferas. Então, a gente está sempre acompanhadinho daqueles com quem a gente se afina, que a gente queira ou não. Então, hoje eu queria que a gente discutisse justamente a importância de prestar atenção ao tipo de pensamento que eu estou tendo, ou que eu cultivo, o tipo de emoção, né, que eu fortaleço em mim e o tipo de energia que eu estou sempre emitindo. Porque é ele quem vai identificar as minhas companhias. O famoso diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, eu vou olhar com quem eu ando para eu saber quem eu sou, né? Se a gente for traduzir para dentro da gente mesmo, tá? Né? E assim, observar também, quando você diz assim, se eu tenho um relacionamento difícil com alguma pessoa, de alguma forma aquela pessoa, eu atraí aquela pessoa, então eu estou na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Né? Então eu tenho que aprofundar onde é que está em mim meu ponto falho, que atraiu essa semelhança. Se eu não gosto do que eu estou vendo na outra, né? É o famoso espelho, né? Sou eu mesmo que atraí. Então, se tem alguma coisa em Keile, ai meu Deus, aquele jeito de Keile, peraí, mas se Keile está sempre no mesmo lugar que eu estou, a gente está andando juntinha. Então, o que é aquilo que eu não gosto nela, deixa eu olhar onde é que está em mim, né? Pode procurar que acha. Se quiser se olhar com os olhinhos abertos no espelho, acha. É engraçado, porque a gente tem muito cuidado de fazer isso, né? Porque uma de rejeita, no caso, uma rejeição. Não, da aproximação é ótimo, né? Se desconectar completamente. E a gente fica negando, né? A gente fica negando que tem aquele mesmo comportamento. Não, mas eu não sou tão chata quanto que ele. Não. Não sou. Mas todo lugar que eu estou, que ele chega. Então, quer dizer, eu sou tão chata quanto que ele. Padrão, né? Porque às vezes é isso de que eu estou vendo. Tu imaginou quantos chatinhos tem do meu lado, né? Que eu não vejo, né? Então, a gente hoje vai tratar justamente dessas companhias que os meus autopensenes vão estar atraindo. Portanto, a sua pensenização, ou seja, a sua produção de pensamentos, de emoções e de energias, está refletida nas suas companhias e na sua comunicação evolutiva, quer seja no intrafísico, quer seja no extrafísico. Porque eu lembro que a gente está tratando desse tema de autopensenidade dentro de um tema geral que é esse, baseado nesse livro aqui, né? Da comunicação evolutiva, da necessidade da gente estabelecer uma comunicabilidade, né, aqui, tanto com as pessoas da intrafisicalidade como na extrafisicalidade, porque é a forma como eu me comunico, eu revelo como eu me comporto. Quer dizer, no fato de eu me comportar me comunicando aqui, estão indo os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, o tipo de informação que eu gosto de ter, de compartilhar hoje. Se eu sou uma pessoa que alimento aquele tipo de comunicação ou de informação, vamos dizer assim, menos sadia, né? Um exemplo, por exemplo, que eu, pelo menos particularmente, não gosto, não estou dizendo que por isso eu sou mais evoluída, mas eu não gosto, aqueles... Como é que chama? Sorrisos, pegadinhas, não sei o que, aquele tipo de coisa. Quer dizer, eu tenho que analisar se eu faço isso, mas por outro lado, se eu adoro, por exemplo, informação de violência, aqueles, né, programas, compartilho vídeos de
de assalto, de acidente, não posso ver um atropelamento que vou lá para ser a primeira a filmar e mandar para frente. Quer dizer, tudo isso revela essa minha autopensenidade. E revela que a minha comunicação não é tão sadia assim. Se não é tão sadia para mim, nem para com quem eu convivo, ela também não pode ser evolutiva. Tá? Então a consciência tem liberdade, aí a gente tem que pensar o seguinte, tá, eu vou estudar a minha autopensenidade, mas então eu não posso pensar o que eu quero? Eu não posso sentir o que eu quero? Quem é que vai me dizer como é que eu devo pensar? Como é que eu devo dizer, quem é que vai me ditar qual é a melhor emoção que eu tenho que sentir? Então, a consciência, cada um de nós, tem liberdade para pensenizar, ou seja, para pensar, para sentir, né? E para emitir suas energias, o que quiser. E é a sua intenção que serve como balizador, inclinando-nos para a condição de amparado ou assediado, conforme nossa própria escolha. Então, ninguém vai ditar para mim ou dizer para mim que os meus pensamentos, a partir de hoje de noite, quando eu sair dali, depois do que eu vi ali na palestra, agora meus pensamentos são outros. Não, porque ali disseram que para evoluir o pensamento tem que ser aquele. Ou as minhas emoções negativas de antipatia, eu não vou rejeitar mais ninguém, agora adoro todo mundo que está do meu lado e tal. Ninguém vai dizer isso para você. É você quem tem que definir. E qual é o grande critério balizador disso? É a intenção. Qual é a intenção de um pensamento meu? Qual é a intenção que está por trás de uma emoção minha? Vejam que para descobrir a intenção que está por trás de um pensamento meu, eu tenho que olhar para o meu pensamento e para trás do meu pensamento. Então, é realmente um exercício complicado e que só eu posso fazer por mim mesmo. Nem ultrassonografia vai revelar quem está por trás do meu pensamento, né? Então, quando a gente diz assim, é condição para amparado ou assediado, alguém tem dúvida do que é amparado e assediado? Por que a gente usa amparador e assediador, certo? São os termos opostos, né? Que no espiritismo, por exemplo, é o obsessor, né? E o amparador aqui, então, é o guia, né? que nos ajuda. Outro ponto que merece destaque é o fato de que a autopensenidade, para ser sadia, evolutiva e cosmoética, ou seja, que obedeça a uma ética que está acima da ética dos costumes das culturas locais, não pode invadir ou tolher os direitos das demais consciências. Então aqui a gente quer deixar claro o seguinte, pelo fato de estar refletindo sobre a minha autopensenidade, pelo fato de agora compreender as minhas energias, saber os exercícios da energia, eu não posso sair, eu não tenho esse direito de sair por aí dizendo assim, mamãe, a partir de hoje a senhora vai fazer os exercícios aqui de controle bioenergéticos, os pensamentos da senhora, essas emoções que a senhora está, olha, isso não pode ser assim. Então, o direito que eu tenho de parar para refletir sobre a minha própria autopensenidade e modificar ou não, de acordo com as minhas potencialidades, eu tenho que dar a cada um de vocês. Não me cabe, ou não me é permitido, digamos assim, em nome da cosmoética, convencer nenhum de vocês, mesmo vocês que vieram para cá hoje, sobre o que eu estou dizendo, né? O trabalho é interno, é próprio de cada um. Se alguém sair daqui dentro e dizer, perdi meu tempo, é problema seu. O trabalho é de cada um. Diz assim, não, aquela palestra ali não tem nada a ver, não vale comigo. Então, depende do referencial de cada um. Mas eu não estou aqui para convencer vocês. Não, olha, a partir de agora aquele pensamento seu, deixe na caixinha, esqueça, não é por aí. Aquela emoção que você sente com relação à rejeição, por exemplo, como que ele deu exemplo, a partir de hoje você não rejeita mais ninguém, senão você não evolui. Não é esse o propósito. Então, quando eu estou tratando da expansão da minha autopensenidade, é do meu processo interno. Não é certo, não é errado. É o meu. Então, isso que a gente tem que respeitar com cada um. Quando a gente faz essas reflexões aqui, essas discussões, o objetivo não é de convencimento. A gente não está criando nem querendo, como é que chama? Cooptar seguidores, né? O nosso processo é muito mais de autoesclarecimento. Então, quando eu venho falar e refletir sobre isso aqui,
a grande beneficiada, digamos, dessa própria discussão, desde a hora que elabora o texto e tal, e venho explanar para vocês, sou eu mesma. Então, que cada um também pare para pensar nesse tipo de proposta. Necessariamente não precisa que vá ficar fazendo palestra, mas quando você pensa, a sua autopensanidade é você quem tem que melhorar, tá? Eu acho muito interessante o que você está dizendo, e eu fico me lembrando assim, que eu posso começar me observando e identificar vários PCMs, padrões de pensamentos que eu vou identificando como não éticos, né? Então posso identificar emoções também que não são éticas, como inveja, ira, mas que é comum no meu nível evolutivo, né? Uhum. E aí, nem eu posso cair no extremo de agora eu vou ser santa e acreditar que a partir de livros que eu vou ler, de palestras que eu vou assistir, cursos que eu vou fazer, eu vou virar santa, né? Do dia para a noite, negando o que realmente eu sou, sinto, como eu estou nesse momento, porque aí a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? E aí, quando você fala da intenção, para mim, cai muito bem, porque é importante que eu identifique como eu estou nesse momento, do ponto de vista dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas energias, mas eu consigo identificar em mim a intenção de melhorar. Então, mesmo que eu identifique em um determinado momento um comportamento que eu considere, né, depois avalio como anticosmoético, mas que eu possa usar isso como aprendizado. Não foi legal pelo retorno que eu tive, né? Eu não preciso esperar outra existência para vivenciar a lei do karma, eu acho que é aqui mesmo, né, que a gente está tendo o retorno, né? Então, eu acho que esse ponto aí é muito importante, da gente não se distanciar de que primeiro é importante a gente saber como a gente está nesse momento, né? Fazer essa autorreflexão da agora. Então, quando eu identificar o padrão, né, pensênico, que a gente chama aqui, né, meu padrão é esse. Aonde é que ele não está, ou que pontinhos neles não são cosmoéticos, né, ou não são éticos, né? Sim, e aqui, para as que estão vindo pela primeira vez, consciência aí é consciência intrafísica, então é cada um de nós. E consciex é consciência extrafísica, são aqueles amiguinhos que a gente está atraindo, mas que a gente, né, não vê. Né? Nós daqui a pouco, né? Somos nós amanhã, né? Então, quando a gente está falando de que eu não posso tolher o direito, ou não é me permitido convencer as pessoas a partir do que eu estou dizendo, adotarem como princípio, né, delas, o que é que eu quero dizer? É que essa delimitação, ela não é imposta, mas estabelecida por cada consciência. Quem vai me dizer não é um código universal, um livro sagrado. Esse limite eu tenho que dizer a mim mesmo. Quando é que eu, pelo estudo da minha autopensanidade, identifico a minha intenção em cada pensamento meu, e quando eu digo, olha, peraí, eu estou passando do limite, né? Eu estou forçando, eu estou querendo, a minha intenção é ser reconhecida como uma liderança, por exemplo, né? Então, isso aí, cabe a mim estabelecer esse limite. Se a mudança é minha, se eu mudei, por exemplo, trabalhei determinada emoção que em mim eu considerava como um traço falho, por exemplo. E aí eu vejo noutra pessoa a mesma emoção, eu vou dizer para ela como foi que eu fiz. Não é esse o papel, né? Não é esse o trabalho, porque a mudança é minha. Se você que está convivendo comigo perceber essa mudança, é outra história, mas o trabalho é interno. Então, o limite, a fronteira, né, como está ali, de quando é que a minha atitude passa a ser esclarecedora por ela mesma, e quando ela passa a ser um convencimento do outro, quem tem que definir sou eu. Quando eu observo o tipo de pensamento que eu começo a cultivar. A autopensenização tem ainda um outro limite máximo, o de se restringir a um ato cosmoético, pesquisístico, isso aqui é um neologismo de pesquisa da conscienciologia, abrange para consigo mesmo, visando ao crescimento pessoal. Então, qual é o propósito
máximo de pesquisar, de refletir sobre meus próprios pensamentos. Não é de autopunição, por exemplo. O propósito é de autossuperação, se for o caso, é de reconciliação, se for o caso, né? E de crescimento. Então é sempre, vamos usar assim, um conceito que eu entendi, para cima, né? Então é sempre com o propósito de me fazer ser melhor, de me tornar ser melhor. E melhor não em comparação com mais ninguém, melhor em comparação comigo mesmo. Então melhor do que o que eu estou, como a Sinara disse. Então eu identifico que em mim meu traço falho é, por exemplo, a inveja. Quando eu começo a trabalhar, e ninguém está dizendo que isso é rápido, nem é do dia para a noite, nem é fácil. Essa inveja em mim, eu vou ter um novo parâmetro para me comparar. Se amanhã a minha invejinha diminuiu em relação à minha invejinha de ontem. Tá? Então, a autopensionização, ela tem essa preocupação de pesquisar a mim, com o objetivo de melhorar a mim. Tá? No exercício da expansão da minha ou da nossa, né, autopensenidade, a consciência deve fazer uso do abertismo consciencial, aquilo que eu falei lá no começo, né? Abertismo consciencial é estar aberto a novas experiências, a novos aprendizados principalmente, diversificando e ampliando as possibilidades de percepção, apreensão, aprendizado, captação e navegação em seu próprio holopensene. Então eu começo a perceber o conjunto dos meus pensamentos, das minhas emoções e agora das minhas energias, tá? Então, como diz Érica, a gente tem muita matéria-prima em nós mesmos para trabalhar, né? Então, não tem como ter tédio como companhia, né? Não dá tempo, né, Érica? Então, nas meditações, Érica sempre enfatiza isso, quer dizer, quando a gente se preocupa em olhar para dentro da gente mesmo, a gente vê que a gente tem assim um vasto campo de trabalho, complexo o suficiente para nos tornar atentas, né, e sempre ocupadas, né? A gente nunca vai estar entediada com essa tarefa, né? A autopesquisa leva a consciência à investigação do seu cenário mental, íntimo, intraconsciencial, ou seja, na própria consciência, onde produz seus pensenes, descobrindo as características, tipos, qualidades, intencionalidade, origem e estímulos dos pensamentos, emoções e uso das energias. Então, só o voltar-se para essa pensenidade vai me identificar esse padrão pensando que Sinara falou. Então, só tendo a preocupação em voltar-se para esses pensamentos é que eu vou conseguir descobrir esse padrão, porque eu estou pensando o tempo todo. A gente diz assim, minha cabeça não para de pensar. Mas se você não para pensar sobre essa produção incessante de pensamentos, né, essa mente tagarela, a gente não tem condição de perceber o que está por trás de pensamento, inclusive de saber se aqueles pensamentos ininterruptos são seus mesmos, ou se são simplesmente repetições do que está no seu meio, no seu dia a dia. Não é fácil. E aí eu vou dizer aqui, ó, não é tarefa fácil, mas desafiadora, porque implica em revelar a si mesma o funcionamento intraconsciencial, o que é bastante complexo. E porque é difícil, pode nos levar ao comodismo de um repousante desvio de foco na autopesquisa. Quando eu digo assim, não, tá bom. Eu já identifiquei que eu sou invejosa. Pronto, tá bom, eu sou invejosa. A partir de agora acabou, eu já sou invejosa. Eu já fiz muita coisa, já olhei para a emoção. Sim, mas superou, né? É engraçado. Nas vezes que eu tentei fazer esse trabalho, né? Se você pegar a inveja, por exemplo, eu percebi ao longo do tempo que a inveja é só a ponta do iceberg. Porque tem assim, muito mais coisa por baixo. Ela só é isca. Se eu for lá atrás, você vai ver o que está por trás. Essa inveja é só o que está aparente, que eu consigo acessar, né? Uhum. Então, realmente, é um aprofundamento e uma disposição, sai das histórias das culpas, né, Sinara? Porque senão a gente vira também pensando. Sim, culpa então, não pode começar uma autopesquisa dessa com culpa, senão você nem... Com chicotinho. Com chicotinho, como disse Sinara, né?
Então, e qual é a resposta para isso? É que a autopensenidade é instrumento de autoconhecimento. Então, o que é que vai me fazer sair desse repousante desvio? É que eu quero me conhecer a mim mesmo. Então, não é tão bom quando a gente quer conhecer alguém, né? Quando a gente está apaixonado, né? A gente faz tudo para saber do que gosta, do que come, dizer. E por que a gente não se apaixona pela gente mesmo e começa em vez de saber só o que come, o que gosta, como é que eu penso? Como é que eu sinto? O que está por trás, por exemplo, da inveja? Né? Se você aprofunda isso, vai chegar lá no fim dizendo assim, eu nem precisava ter inveja. Porque a gente descobre não só, a gente dá exemplo sempre, eu digo assim, a gente está sempre polarizado em coisas negativas, né? Então eu sempre vou pensar em raiva, em ira, em inveja, não sei o quê. E aí depois eu vou descobrir, gente, eu tenho tanta coisa boa. Quer dizer, quando eu mergulho nessa autopensenidade, eu vou descobrir os potenciais que eu tenho, que estão lá guardadinhos. E eu acho que tem uma coisa interessante, pelo menos que foi uma ficha que caiu numa consulta com o Arthur, com uma psicóloga, foi que ele estava ansioso para o começo das aulas, e ele foi para uma consulta com ela e ela falou, não, conversei com ele para ele prestar atenção nas emoções, ampliar o leque de opções de emoções. Aí ele me falou, sabe como foi a consulta? Eu na verdade não estou ansioso, eu estou com expectativa, né? A gente é um analfabeto que a gente cria, a gente não está sentindo ansiedade. A gente está com expectativa, com esperança de encontrar os amigos, está com uma série de coisas, mas a gente coloca na emoção que todo mundo fala e que está gerando tantos transtornos, né? É ansioso, exatamente. No holopensene da ansiedade, quando na verdade não é bem. Era uma expectativa que ele tinha, como todo mundo tem, de uma coisa nova, sim, né? Quer dizer, né? é preciso então, a gente prestar atenção. O magnetismo emocional da gente, aí que embaralha tudo mesmo. E é aquela história de ficar sempre no conceito já formado, né? Então, assim, como vai começar amanhã a aula, então ele está ansioso, né? Ele normalmente já é um menino ansioso por coisa nova, quer dizer, já enquadrou, né? Além de identificar uma única emoção, já enquadrou, ele é ansioso, pronto, Então, né? usando novas palavras para explicar algumas emoções, inclusive ampliar esse repertório, né? Porque senão fica naquele bem básico, né? Você está com inveja, não é uma inveja, é outra coisa, você conhece as outras coisas. Exatamente, você não vai atrás, né? Deixa só dentro da inveja, né? Quantos anos essa criança tem? Fez 9. Está me ensinando já umas coisas. Ainda bem que você está com abertismo consciencial, né? Para isso. Então, gente, ó, de acordo com a conscienciologia, a qualidade pensênica depende sempre da vontade, da intencionalidade e da determinação de cada consciência, fatores relevantes para o caráter rígido, sadio, né? Positivo, neutro ou autodestrutivo ou negativo dos pensamentos. Então, isso são... essa qualidade, ela só vai ser identificada por você mesmo. Porque, como, por exemplo, no caso de que ele deu o exemplo da inveja. Diz assim, eu sou uma pessoa invejosa. Então, eu já sei que eu sou invejosa, eu vou sentir inveja de tudo no mundo. Mas, se eu me preocupo em vez de... Não, por que eu estou dizendo que eu sou invejosa? Deixa eu descobrir. É um iceberg enorme que está lá embaixo? Mas vamos desmanchando, vamos derretendo, vamos acender um solzinho, né? Na pontinha ele vai derreter, vai virar uma aguinha. E depois eu vou descobrir o que está na base. Não é nada disso. Eu estou criando uma inveja para mim, com base, por exemplo, no que para mim não tem importância nenhuma. É o que está sendo dito no meio que é importante. Gente, eu nem queria aquilo que aquele carro novo que Sinara tem. Para mim, o meu funciona, né? Tem as 4 rodinhas, liga e tendo a gasolina, acabou. Então, quer dizer, quando eu vejo isso, às vezes até o fato de me classificar como invejosa perde a importância. Eu não sou isso, eu descubro que eu não sou isso, né? Eu estou adotando para mim um conceito que me disseram que eu sou, ou que me apontam como sendo assim, Ou que eu aponto os outros. ou que eu aponto os outros, né? A pensenização, quer seja positiva, quer seja negativa, é ação. A diferença entre ambas é uma simples questão de companhia. Certo? Se a minha pensenização é otimista, se os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas energias são usados de forma positiva,
isso ajuda mais na minha evolução consciencial e atrai mais amparo, tá? Mas se eu sou ou cultuo um pensene pessimista, né? Do tipo, nada vai dar certo nunca, as minhas emoções são sempre de inveja para baixo, né? As minhas energias são sempre inadequadas, né? Então eu vou retardar a minha evolução consciencial e vou atrair o quê? Mais assédio. Lembre-se que todo assédio, toda obsessão começa com a auto-obsessão, com o auto-assédio. Sou eu que abro a brecha para ser assediada, né? Mas eu imagino que essa atração do assédio, ela acontece justamente para ficar escancarado que você é, né? Imagina ele olhando para você e dizendo, muito prazer, eu sou você. Exatamente. Não é? E aí você lembrou agora de um vídeo que ensinaram, que tem, acho que daquele Porta dos Fundos, não sei o que, de um assediador, não sei se vocês já viram. Que tem um cara deitado numa cama e liga para alguém e diz assim, eu devo estar com um obsessor muito grande, olha, eu tô mole, eu tô fraco. Aí o assediador sai de dentro do guarda-roupa, você pode parar, não me culpe não, faz tempo que eu estou tentando, resumindo, né, lhe assediar, mas você não deixa, você está sempre de mau humor, você está sempre brigando com todo mundo, eu não consigo chegar junto para lhe assediar. Então, quer dizer, é de uma forma humorada, traduzindo isso, quer dizer, e como a gente está vendo, se os meus pensamentos são esse imã, né, as minhas emoções são esse imã, sou eu quem estou produzindo. Então a fonte geradora do assédio sou eu mesmo, né? Então vejam que essa questão de companhia é uma escolha pessoal. Só você decide sobre o seu modo de pensionizar, tá? Aí eu hoje recebi essa figurinha que está no grupo da gente e eu achei interessantíssimo já incluir aí, né? Você é livre para fazer as suas próprias escolhas. Então aqui ninguém está dizendo como é que a gente deve pensar, né? Mas é prisioneiro das consequências que virão. Ou seja, quando eu decido que os meus pensamentos, as minhas emoções são desse tipo mais inadequado, são pessimistas, por exemplo, quando eu atraio um assédio como esse cara do humorismo aí, a responsabilidade é minha, né? Então, traduzindo é um pouco do autoassédio. Qualquer que seja o modo por você escolhido, ortopensênico ou patopensênico, esses aí são dois neologismos da conscienciologia, né, para definir. O ortopensênico é aquele otimista, né? É o mais, digamos, sadio, né, evolutivamente. E o patopensênico é o contrário, né? Conscientemente ou não, há uma responsabilidade implícita e compulsória atribuída a você. O nascedouro do ato de pensionizar está sempre na própria consciência. Então, ninguém me mandou pensar assim. O meu padrão pensênico sou eu quem crio. Sou eu quem alimento. Sou eu quem fortaleço. Assim como sou eu quem altero. Sou eu quem mudo. Sou eu quem modifico. Agora, né? Uma pessoa no padrão pensênico de depressão, é bem difícil essa mudança, por exemplo, né? Dependendo do padrão que a pessoa se coloca ou está, né? Sair. Óbvio que, assim, quando a gente está falando aqui de quem quando não é um caso, por exemplo, de patologia, digamos assim, né? Se a gente considerar a depressão como patologia. Mas, por exemplo, aí pegando esse exemplo, você lembra do curso do cérebro que a gente fez? Hoje é outro, além de ansiedade, é outro conceito que é largamente difundido, depressão. Qualquer coisa, qualquer tristeza, você tá, né? Você é um deprimido, você está deprimido e tome remédios e tal, não sei o quê, sem haver uma análise. Então, a gente teria que fazer uma diferença, por exemplo, normalmente, ou se eu tiver uma tristeza, uma coisa, porque não significa que a gente refletindo sobre a autopensenidade nossa, não significa que a partir de agora eu não vou ser mais uma pessoa triste, eu não vou ter mais problemas, não é isso. Mas é como você vai lidar com isso, reconhecendo que a gente, nesse mundo, vai ter os momentos, né, de alegria ou de tristeza. Mas no caso da depressão, por exemplo, se ela é realmente uma doença, né, que se enquadra naqueles
parâmetros todos, né, que a gente falou de depressão, óbvio que você não vai poder querer que uma pessoa dessa, ela nem tem controle sobre os próprios pensamentos, né, suas emoções, até se tratar, né? Desde que isso não seja também, o fato de dizer assim, não, porque eu estou em depressão, seja um famoso e repousante desvio de foco. Então, não, porque eu sofro de depressão, não tenho condição de ficar pensando sobre meus pensamentos, minhas emoções. Quer dizer, o cuidado é só desse, de saber quando é que realmente é fruto de a pessoa estar num processo mesmo, né, de depressão, ou se eu, pelo fato de ter um comportamento patopensêmico, eu crio esse ambiente de depressão para mim, essa qualificação, essa categorização, né, de mim mesmo como uma pessoa que sofre de depressão, tem mais isso, né, sofre de depressão. Quer dizer, então, não exija de mim, eu não quero que eu vá olhar para dentro de mim e querer me modificar. Porque tem a história dos famosos ganhos secundários, né? Quando eu me identifico como uma pessoa assim, eu estou ganhando atenção, está todo mundo preocupado, evitando me dar responsabilidades e tudo mais. Mas evidentemente que se é um quadro clínico de depressão, eu não sei se chama assim clínico de depressão, não tem como a pessoa fazer esse tipo de avaliação, né? Acho que pelo menos até se tratar, não é que significa que vai ficar para o resto da vida, né? Então, quando a gente fala da responsabilidade, só um minutinho, quando a gente fala da responsabilidade é nesse caso de que a pessoa está autoconsciente da qualidade de produção dos seus próprios pensamentos e emoções. Quem que falou? Não, já até querer se tratar. Sim, até começa por aí, né? Isso em qualquer, não só na depressão, né? Tem vários tipos de doença desse tipo, né? Então a consequência é a possibilidade de estar autoamparada ou autoassediada. Por isso que a gente diz que é uma escolha, né? A gente nunca está sozinho, nem de um lado, nem do outro, né? É sempre uma questão realmente de companhia, né? Os autopensêmios só se aperfeiçoam através da reflexão. Isso é importantíssimo. Quer dizer, não tem como a gente parar para pensar isso se não for com esse propósito de refletir sobre isso, né? Eu jamais vou acessar o meu padrão pensêmico se eu não estiver preocupada em realmente me autoconhecer e auto-enfrentá-los. E isso só ocorre com reflexão, tá? Aí eu queria deixar para vocês uma tarefinha de casa, como a gente faz, né? Obviamente que para quem quiser, né? É pensar sobre qual é a qualidade dos meus pensamentos. Seria um primeiro passo, digamos assim, para a gente começar a refletir sobre como é que eu penso, como é que eu sinto, como é que eu me manifesto no mundo, no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, tá? Se preferir, apenas em um desses ambientes, né? Se preferir, no geral, né? E o quanto eu estou disposto ou disposta a fazer essa autopesquisa, da história do iceberg que ele lembrou, né? Até que ponto eu vou querer saber que tamanho é ele lá para baixo, né? Isso, só o fato de você começar a tentar responder essas perguntas para você mesmo, e a mais ninguém interessa a resposta, já dá a entender qual é o seu propósito com esse tipo de reflexão, né? Até onde você vai. E ainda uma outra tarefinha para complicar. Procure observar seus pensamentos, emoções e energias emanados durante 1 hora por dia durante toda essa semana. Se preferir, faça anotações sobre o que for observado. É interessante porque quando a gente começa a observar isso, eu fiquei tentando fazer isso, digo, se eu vou botar isso como tarefa de casa, eu vou começar por mim. Gente, é tão difícil, só 1 hora por dia eu não consigo. Porque quando você vê, você já está pensando, epa, eu estou no momento estou fazendo tarefa de casa, calma, volte. Nessa hora eu não posso, tenho que prestar atenção. Porque a gente não consegue prestar atenção direito.
Se a gente realmente não tiver... essa questão, as tarefinhas, a gente brinca assim, mas é uma questão de disciplina. E se auto-observar exige disciplina, sim. Porque senão você entra e diz, não tenho tempo para isso não, agora não. Não tenho tempo para isso agora não. Né? É igual aos exercícios de meditar, para meditar. Diz, não tenho tempo. Não, Ave Maria, isso é para quem não tem mais o que fazer, isso é para ela que está aposentada. Né? Eu não tenho tempo para isso. Então, quando eu me aposentar, eu vou fazer. Então, quer dizer... A autoobservação devia ser, e aí eu boto devia entre aspas, porque senão a gente está tentando convencer, mas devia ser para cada um de nós a primeira preocupação do dia e do anoitecer também. Porque é sobre você que você está pensando, é sobre como você pensa, é sobre como você pretende pensar durante o dia, sentir durante o dia. É como você pensou durante o dia todo, como você se comportou durante o dia todo. Tá? Então, esses experimentos aí, obviamente que fica a critério de sugestão, mas é uma forma da gente ver como é difícil, como a gente simplesmente pensa e fala e sente, assim, ininterruptamente, sem nenhuma reflexão. Da dificuldade que é a gente olhar para uma coisa tão simples, os meus próprios pensamentos. Não penso sobre meus próprios pensamentos. Então, seria pensar sobre os próprios pensamentos. Tá? É ter esse olhar de ver qual é a qualidade dos meus pensamentos. Numa coisa simples, no momento, por exemplo, de encaminhar um quadrinho como esse que eu recebi. Agora a gente consegue, marca não sei quantas pessoas, passa. Até o fato de você ver para quem que cabe, você está mandando para a pessoa que vai receber, né? Ou então, você queria mesmo mandar para aquela pessoa? Ou às vezes você manda para provocar outra pessoa. Vou mandar isso aqui para fulano, eu sei que ela não vai entender isso. Vou mandar para ela refletir. Eu refleti quando fiz. Qual era a minha intenção por trás desse encaminhado? Né? Então essas tarefinhas é mais nesse sentido provocador, para a gente perceber, primeira coisa, como é difícil, aí eu estou falando, né, de experiência própria, como é difícil a gente passar uma hora só prestando atenção a como a gente pensa e a como a gente sente. No dia a dia, não é você ficar sentada e dizer, a partir de agora, fechar a porta do quarto, vou ficar aqui parada. Também serve, se quiser assim. Mas é como isso pode ser feito no dia a dia, né? No meu comportamento, na convivência com as outras pessoas. Porque dentro do propósito, inclusive, da comunicação evolutiva, não se trata do isolamento para poder, a partir de agora eu vou me isolar. Aí não tem comunicação, né? Não existe comunicação sem troca. E no final das contas, todo o nosso propósito de qualquer programação existencial aqui é o quê? É a assistência, é a interassistência, né? É a convivência com os demais. Bom, era isso que eu queria tratar sobre autopensenidade. Espero não ter complicado tanto, mas é um tema, assim, bastante rico, viu? Os próprios pensamentos nossos, as próprias emoções e as energias também. E como a gente... como disse aquele bem, né? Como a gente é analfabeta em se tratando da gente mesmo. Como a gente não se conhece, né?